E aí, tudo beleza? David Art aqui do Team Up Design, tô gravando mais um vídeo pra você pra falar de Adobe XD. Cadê o Adobe XD? Sumiu? Morreu? Quem mais fala? Vamos falar sobre Adobe XD, sobre o mercado e sobre também o Figma, concorrente do Adobe XD. Vamos nessa, bora! Caso você não saiba, a Adobe tem uma ferramenta para prototipação, que é o Adobe XD. Ele veio como uma alternativa para o próprio Photoshop, que é uma ferramenta da Adobe também, que a gente criava sites e interfaces no Photoshop, e também uma alternativa de mercado. A gente tinha até então o Sketch, que aí era só para Mac, ou seja, só designer rico, ou empresa rica tinha. E aí surgiram o Figma e o Adobe XD, alternativas que tomaram conta do mercado e o Sketch ficou para trás, ainda bem, né, que é só para Mac, então coisa assim é bom a gente deixar para todo mundo, né? Tem que ser Android e iOS, tem que ser Windows e Mac, só para um não rola não. E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, o Figma foi tomando conta e o Adobe XD ficou para trás. Parece que o Adobe XD sempre está atrás do Figma. Parece que o Figma está andando numa Ferrari, enquanto o Adobe XD tá num carrinho normal, tipo, tá num Jeep Renegade, tá? É bonito assim por fora, mas performance é ruim. Então, como que chegou nesse estágio, né? Já que o Adobe XD, quando foi lançado, quando surgiu, fez um burburinho, empolgou, a gente ficou com expectativa boa. De repente, caiu. Vamos entender isso? Já quero convidar você a deixar um comentário se você vê e se você enxerga outros pontos que interferiram nisso, né, que levaram a Adobe XD a chegar nesse estágio que está agora. Deixa aí nos comentários, tá bom? E a gente vai discutindo sobre. Antes de eu falar sobre esses pontos que eu vejo que levaram a Adobe XD para isso, eu só quero contextualizar, porque algumas pessoas podem pensar, o David é fanboy do Figma, o David odeia Adobe. Não tem nada a ver com isso. Antes, né, o importante é só você contextualizar também aqui o vídeo, você deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Você pode ser membro do canal bem baratinho e ter acesso aos conteúdos exclusivos e benefícios, beleza? Então, sobre a Adobe, eu não tenho nada contra a Adobe. Também não sou fanboy de nenhuma empresa, mesmo as que venham me patrocinar. Ou seja, não coloco a mão no fogo por nenhuma, não mato e não morro por nenhuma. Empresa é negócio, é business, relações comerciais e tá tudo bem. Claro que às vezes a gente tem uma relação um pouco mais afetiva, né, com determinadas empresas. Como eu tenho, por exemplo, aqui com a própria Adobe. Afinal, eu utilizo o Photoshop desde da versão 7. E eu sempre tive uma relação legal assim com a questão da Adobe, né? A Adobe, com a empresa Adobe, não a questão da Adobe. Porque a Adobe, eu me lembro que compartilhou um artigo nosso de tipografia em 2016, 2017. No Twitter eu compartilhei. Desde então, fizemos ações aqui, ações pagas e ações não pagas, né? Aqui no canal, ou envolvendo o TIFF. Então, fiz ação no Instagram, fiz palestra para eles aqui, para vocês, né, na plataforma da Adobe. Fiz ação B2B, a Adobe tem B2B e B2C. Fiz ação B2B com eles. Fiz ação do Adobe XD aqui no canal, Adobe Spark. Fui no escritório em São Paulo, não tenho o que reclamar, sempre fui muito bem tratado. Me convidaram para conferência, tá, etc. Sempre muito boa a relação, o tratamento, não tenho problema nenhum. Quase fui o apresentador do Adobe For All, que é um canal que eles estão tentando subir aqui no YouTube, né? Eu fui um dos primeiros convidados ali para ser o host, né, junto com uma menina. Só que aí acabou não rolando, né, porque a agência interpretou ali que eu, enfim, não gostou de como eu apresentava. Basicamente é isso. E aí não rolou, né? E assim, até nisso não tem nada a ver com a Adobe, tem a ver com a agência, né? Porque a agência que criou ali a situação e tudo bem, assim. Eu discordei na época, mas é negócio e tá tudo certo. Depois eu acabei percebendo que foi até melhor pra mim. E em questão, assim, de pagamento, tudo, sempre quando teve também, super de boa, nunca tive problema nenhum. Já tive
contas da Adobe aqui do Cloud que eu ganhei, então não tenho nenhum problema com a Adobe. Bom contextualizar, né? Porque eu não quero fechar portas e também porque é a verdade. É a verdade, eu não tenho problema nenhum. Mas isso não significa que eu vou ficar falando bem da ferramenta que não tá bem das pernas, né? Que é o caso do Adobe XD. O Adobe XD, como eu disse, ele veio com uma alternativa, liderada ali pelo Demian Borba, que já não tá mais lá, que era um brasileiro. E fazia ações, né? Criava vídeos, ações pagas aqui no TIFF, em outros canais. Eu criei uma playlist, essa playlist eu não ganhei nada, tá? Pra falar de Adobe XD. Só os views aqui do YouTube mesmo. Mas ensinando a galera e tal. E tinha visualizações. De repente, ou principalmente depois da pandemia ali, começou a cair. Começou a cair as visualizações da playlist de Adobe. O último vídeo que eu gravei sobre Adobe XD, eu acho que foi até pro canal do Adobe For All lá no início, que eu tava fazendo os vídeos pilotos e tal, eles reaproveitaram alguns. E a gente não vê mais falando do Adobe XD. Se você vai procurar uma vaga de UX, de UI, de Product Design, o pessoal não pede mais Adobe XD, antigamente pedia, né? Conhecimentos em Adobe XD. Hoje em dia é só conhecimento em Figma. Não vemos mais a comunidade falar de Adobe XD. São poucos canais que ainda produzem conteúdo de forma mais forte, incisiva, assim, pro Adobe XD, canais até menores. Em contrapartida, o Figma teve o Figma Conference, né? E mostrou um monte de recurso novo, alguns recursos que eu vou trazer aqui no canal. A comunidade cresceu demais, um monte de curso de Figma foi lançado aí por outros produtores. Os vídeos de Figma aqui do canal são dos mais assistidos, a playlist de Figma é a mais assistida, né, aqui do canal. Então, enquanto um subiu, o outro desceu. E por que que isso aconteceu? Não tem como saber ao certo, porque a gente não está dentro do negócio, né? Então fica difícil falar. Mas eu imagino, eu suponho que algumas coisas levaram o Adobe XD a esse cenário. Apesar do Adobe XD ter um potencial, assim, ou tinha um potencial muito interessante, né? Justamente por fazer parte da Adobe. A Adobe é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Faz parte do Creative Cloud. Muitos clientes, né? A gente utiliza Adobe, aí eu utilizo Photoshop, Illustrator, o Premiere, né? Para o vídeo, design. E essa integração, né, que tinha, você consegue abrir um PSD dentro do Adobe XD. Você puxa e arrasta a imagem do Photoshop, joga lá no Adobe XD. Você puxa e arrasta o vetor do Illustrator, você joga. Ou até mesmo do InDesign, você joga no Adobe XD e funciona. Então essa integração é muito massa e tinha tudo para dar certo, né? Afinal, o usuário já está acostumado com o Adobe, teria mais chance de utilizar, mas não foi isso que aconteceu, né? Hoje em dia, quando eu vou criar uma interface, eu utilizo o Figma e eu recorto a imagem no Photoshop e depois exporto e boto no Figma. É assim que funciona. E tem algumas coisas aí que eu identifico. Você deixa nos comentários outras coisas que você provavelmente viu, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, né? Que eu não vi, enfim. Mas eu vejo que tem alguns pontos. Um deles é a parte do time da coisa, sabe? Do negócio. Tem uma coisa, quando a gente vai lançar produto, vai lançar infoproduto, qualquer coisa no mercado, que é o time, né? Você precisa ter o feeling ali, o time. E às vezes você até lança uma coisa meio atrasada, que o concorrente já lançou, que você sabe que vai ser mais difícil a caminhada, mas o mercado é tão bom que você lança, enfim. E você às vezes tenta correr atrás também, né? Dar uma reviravolta no mercado. Mas tem essa questão do time, né? Eu acho que o time de lançamento do Adobe XD nem foi tão tardio assim, né? Apesar que poderia ter sido mais rápido. Mas nem foi tão tardio assim, porque na época ele até rivalizava com o Figma, principalmente pelas ações aí que o Demian fazia. Ele não tá mais lá, né? Mas eu acho que perdeu o tempo ali de investir na ferramenta, né? De potencializar a ferramenta. De fazer uma investigação no Figma mesmo e ver, por exemplo, que o Figma era muito bom em colaboração. Ver que o Figma estava revolucionando porque você conseguia acessar um software pelo navegador. É praticamente um Canva, né? Assim, o pessoal utiliza o Canva pelo navegador, edita as coisas, só que o Figma é um software profissional acessando o navegador, né? Da parte colaborativa, não só de equipes, né? Mas também a parte colaborativa da comunidade, de criar plugins, de criar recursos.
que é muito forte no Figma, a facilidade de uso também, a potência, né, que o Figma tem para poder criar basicamente tudo, assim, não limita, né? Tem gente que cria até rede social com Figma, cria até ilustração, que é fácil de utilizar e você não precisa pagar para utilizar o potencial do Figma. Claro que tem a versão paga lá para equipes, né? Para você ter uma maior possibilidade de compartilhamento, né? Ali de colaboração, basicamente é isso, mas se você não pagar, você não fica prejudicado para exportar um projeto e mandar para alguém para você criar seu projeto. Já no Adobe XD tem alguns pontos que você precisa ter o Creative Cloud, né? Você precisa instalar o Adobe, né, no seu computador. O Figma você não precisa instalar, você tem até o executável, mas é mega leve também, você não precisa instalar nada. Então o tempo que eu acho que eles demoraram para pegar o Figma e falar, pô, o Figma é bom por isso, a comunidade está utilizando por isso, vamos potencializar isso, o nosso, vamos fazer melhor do que os caras. Acho que demorou muito. O Adobe demorou para lançar a colaboração, demorou para lançar outros recursos, né? E até alguns recursos que a Adobe até tinha, tipo o auto layout, assim, a Adobe até tinha um parecido lá né, no Adobe XD. Só que o Figma veio e fez muito melhor. Então a Adobe perdeu meio que o andar da carruagem, né? Talvez tenha até perdido o andar da carruagem para comprar o Figma. Eu acho que ela poderia até ter comprado o Figma, eu não sei, né? Às vezes tentou negociação, não sei. Às vezes identificou que não era uma questão de mercado ali, não ia ser vantajoso. Mas eu acho que ela poderia ter feito que nem ela fez com a Macromedia, né? Comprou o Flash, comprou o Driver e por décadas deu muito lucro, ajudou bastante a Adobe. O lado bom, né, disso, eu tô falando pelo lado da empresa, tentando fazer o advogado do diabo aqui. O lado bom pra gente é que tem concorrência, né? Apesar da Adobe estar bem atrás do Figma, é uma concorrente, né? E quanto mais concorrência, melhor pra gente, porque mais eles têm que se coçar, mais eles têm que ver valores ali competitivos para que a gente possa ficar na ferramenta, né? Então eu vejo que a Adobe perdeu o tempo mesmo. A questão de focar na ferramenta, de criar recursos, de se igualar ao Figma. Parece sempre que o Figma está na frente, parece sempre que a Adobe está atrás do Figma. O Figma está com a Ferrari, a Adobe está com o Jeep Renegade e fica indo nessa, sempre tentando buscar o Figma e não consegue. O Figma realmente passou o carro, passou o babão, igual a seta da esquerda e só tome, receba. E é isso. É assim, não tem como comparar hoje em dia a questão do Figma com o Adobe XD. E eu não sei se você utiliza ainda o Adobe XD. Faz tempo que eu não utilizo o Adobe XD, faz tempo que eu não abro o Adobe XD, inclusive. E o mercado tá da mesma maneira. A gente não ouve mais falar, o pessoal não comenta mais, não vê mais como requisito em vagas. Parece até que morreu. Eu não sei se tem a ver com a saída do Damian, né? Que parece que ele saiu faz um tempo já da Adobe. E isso prejudicou a própria imagem do Adobe XD para o mercado de produto digital. Ou se simplesmente eles, sei lá, deram uma pausa, desistiram da ferramenta. Não sei. Só sei que tá muito, mas muito atrás mesmo, na minha opinião. Era uma ferramenta que tinha potencial, é uma ferramenta que era fácil de utilizar, eu gostava de utilizar, mas não tem como você continuar insistindo em algo que às vezes parece que a própria empresa não zela por ela, né? E a questão financeira também conta bastante, né? O Adobe XD, para você poder utilizar da maneira plena, vamos dizer assim, você tem que pagar. Já o Figma, você consegue utilizar de maneira plena sem pagar. A menos que você precise de uma colaboração, construir equipes, design system, aí você vai pagar. Mas você não precisa realmente investir, né? O Figma veio, revolucionou uma parte assim desse mercado. Tá passando o carro cada vez mais a comunidade cresce, cada vez mais a gente se interessa mais, recursos novos sendo lançados, como a gente viu
nessa conferência do Figma. E o Adobe XD tá lá atrás. Enfim, espero que o Adobe XD ou o Adobe XD ou que surja algum outro concorrente um pouquinho mais forte, né, para bater de frente com o Figma. O Figma, não que eu deseje mal pro Figma, não é isso. Eu espero que ele continue bom, melhore, né? Só que a gente sabe que monopólio não é bom para ninguém, né? Então tem que ter alternativas mesmo, alternativas fortes, né? Não só softwares assim, meio que independente, meio um cenário alternativo, né? Mas softwares mesmo que consigam competir entre si, porque assim quem ganha somos nós. Bom, se você vê outros cenários, se você enxerga outros pontos que levaram a esse domínio do Figma, quando a gente fala de produto digital, fala de prototipação, você pode pesquisar aí, mercado, o pessoal comentando, ninguém mais fala do Adobe XD. O que levou a isso, né? Deixa aí nos comentários, deixa a sua opinião, sua visão sobre esse mercado, o que levou a esse domínio do Figma. Eu vejo que o Figma tem muito mais recursos, né? Investe muito mais atualizações, toda essa facilidade, né, que o Figma trouxe pra gente. E a Adobe, por mais que tenha mais dinheiro, acabou não investindo o que poderia no Figma. Talvez não enxergou uma oportunidade de mercado, investir no Adobe XD, na verdade, né? Talvez ela não enxergou uma oportunidade de mercado e acabou ficando para trás. E agora tá difícil de alcançar o nosso querido Figma. Se você gosta do Adobe XD, tem playlist aqui para você aprender. Se você gosta do Figma, tem playlist também para você aprender. Além do curso de UX UI, curso de Figma, então o link aí na descrição, beleza? Se você gostou do vídeo, compartilha aí com seu amigo, traz ele para essa discussão. Curte o vídeo também, se inscreva no canal, ative as notificações. Você pode ser membro do canal, ter acesso aos conteúdos exclusivos e às promoções. E segue a gente nas outras redes sociais. Segue no TikTok, segue no Instagram. Tem um blog chiefofdesign.com.br com muito conteúdo para você. Eu vou indo nessa, estudar galuxo sempre. Um forte abraço, fica com Deus, valeu, fui!